Olá, eu sou Roberto Cordovani e dando continuação ao ciclo de leituras dramatizadas, hoje eu lerei Orlando, da autora inglesa Virginia Woolf. É uma montagem que eu fiz a partir de 1998 em Lisboa, contou com a direção de ator da atriz consagrada, primeira-dama do teatro português, Eunice Munhoz, que me dirigiu nesse monólogo. Eu tive também o prazer de ter como compositor e maestro o paulistano Marcelo Pellegrini, que compôs a trilha sonora. Por uma questão de tempo e por se tratar de uma leitura dramatizada, apenas lerei o texto e deixando agora sem a possibilidade de ouvir a trilha sonora, porque senão ultrapassaríamos o tempo destinado para uma leitura. Então, com vocês, Orlando, da autora inglesa Virginia Woolf. Ele. Não restavam dúvidas ao sexo que pertencia, embora a moda da época não fosse clara a esse respeito. Entretinha-se dias e dias escrevendo. Desde o começo dos tempos que os antepassados de Orlando eram nobres, o pai de Orlando cortava a cabeça de qualquer pagão que aparecesse na sua frente nos campos africanos. Feliz a mãe que dá à luz, e mais feliz ainda eu, o biógrafo, que registra a vida de tal criatura. Estou só. Amo sentir a espinha dorsal da terra. É assim que a raiz dura desta árvore me parece. É como se os ritos do amor tecessem em torno do meu corpo. A rainha, nervosa, doente, mas também autoritária. Uma mão que basta erguer para rolar em cabeças. Essa mão pertence a um corpo velho. A rainha tem cheiro de armário onde se guardam peles protegidas por cânfora. O que mais a minha rainha aprecia em mim é eu possuir um par de pernas esbeltas, olhos violetas, um coração de ouro, lealdade e, sobretudo, encanto. O certo é que a rainha está envelhecendo, tornando-se fraca e gasta pelo tempo. Quando Orlando dormia profundamente, a rainha colocou o selo real no documento. Ali declarava oferecer ao pai do rapaz a casa monástica que havia pertencido ao rei e ao arcebispo. Orlando dormiu toda a noite na ignorância. Foi beijado pela rainha sem tomar conhecimento. Meu inocente, aproxime-se. Estou confirmando a verdade que tenho diante dos meus olhos. Boca, nariz, peito, quadris, mãos e que pernas, meu querido. Ai, que pernas. Tenho à minha frente a verdadeira imagem do genuíno aristocrata. Mas e aí dentro? Força, romance, loucura, juventude. Dou-lhe este anel e te nomeio meu tesoureiro e escudeiro e a chave do meu gabinete. Sempre que eu viajar, você irá na minha carruagem. Em breve iremos à Escócia e não terá que embarcar para a guerra polaca. Como poderia suportar que esta carne tenra pudesse ser despedaçada e esta cabeça pudesse rolar no pó? Ela está me abraçando forte. Esta é a minha vitória. É mais do que evidente que a velha senhora cansada o ama. E a rainha, que reconheceu um homem sempre que via algum, não como as mulheres fazem, concebeu-me uma bela carreira. Eu, Orlando, sois o filho da minha velhice, o meu braço direito. Foram-lhe concedidas terras e casas. Tudo isto mesclado a uma estranha forma de ternura. Orlando! Quem era aquela sirigaita que você beijava? A rainha grita e começa a quebrar os cristais e espelhos do castelo. A rainha jamais se recuperou
e não parou de gemer até o fim dos seus dias, protestando contra a falsidade dos homens. Talvez a culpa tenha sido minha. Será que os senhores devem me culpar? A existência é breve. Dizem, o momento já passou. O que agora nos espera é a morte eterna. A violência é tudo. Os amantes amam e partem. O certo é que sempre gostei de me dar com gente de baixa condição, principalmente com os artistas, como se existisse uma afinidade de sangue entre nós. As mulheres são livres como as aves, sentam-se ao meu colo e adivinham haver algo fora do comum por baixo da minha capa. Oportunidades não faltam. O rio está repleto de todo tipo de embarcações. Mas não demorei muito a me cansar. Não só do desconforto provocado por este estilo de vida, como também do primitivismo das pessoas. Por eu ser jovem e rico, o nome de 3 damas uniram-se ao meu através de propostas de casamento. A primeira, Clorinda, era uma jovem doce, por quem me apaixonei profundamente durante 6 meses e meio. Tornou a seu cargo a tarefa de fazer com que eu abandonasse o caminho do pecado, o que me irritou e que me fez desistir do casamento. Faville, a segunda, era totalmente diferente. Filha de um gentil homem arruinado, conseguiu seu lugar na corte, através de seus olhos insinuantes. Certa vez, cometeu a imprudência de espancar um cachorro, que lhe rasgou um par de meias de seda. O cão, por pouco, não morreu. E eu, que adoro animais, de pronto reparei ter ela os dentes virados para dentro, o que indicava um temperamento cruel. Quebrei o compromisso nessa mesma noite. A terceira, Eufrosine, foi de longe a mais séria das minhas paixões. Falava italiano com fluência e os dentes superiores eram perfeitos. Nunca era vista sem estar na companhia de um cão. Cantava como as fadas e não se levava, ou melhor, não se levantava antes do meio-dia. Tratava-se da esposa perfeita para um nobre como eu. Londres vivia um carnaval sobre o gelo, até que no meio de um minueto, quando aquele rapaz, só podia ser um rapaz, nenhuma mulher seria capaz de patinar com tanta velocidade e vigor. Passou por mim, a frustração estava prestes a fazer com que eu começasse a arrancar os cabelos, afinal estava fora de qualquer questão contato amoroso com uma criatura do meu sexo. Mas o patinador aproximou-se, pernas, mãos, porte, tudo isso era igual ao dos rapazes. Mas rapaz algum teria uma boca daquelas, rapaz algum teria aqueles olhos que davam a sensação de ter sido pescados no fundo do mar. Mas acabei por descobrir que a desconhecida era a princesa. Chamava-se Maroucha Stanislavska Dagmar Natasha Iliana Romanovich e chegou junto com a comitiva do embaixador de Moscou. A sua masculinidade despertou, mergulhou em águas profundas. Por obséquio, seria capaz de me passar o sal. Corei profundamente, com todo prazer, madame. Passado pouco tempo, começou a ficar claro para todos que Orlando prestava mais atenção à princesa do que era requerida pelas normas da boa educação. Tira-me daqui, Orlando, detesto teus ingleses. Levei a minha princesa ao centro da cidade, comprei tudo o que ela queria. Desejávamos gozar a companhia um do outro. Eu e Sasha, pela primeira vez na vida, conheci as delícias do amor. Contei-lhe tudo a respeito dos meus antigos amores, que comparados com o que agora sentia, não haviam sido mais do que cinzas. Então, sem que eu prevesse, deixava-me dominar pela melancolia. Quando isso acontece, medito sobre a morte.
Aquilo que separa a felicidade da melancolia tem a espessura da mais fina lâmina. E ambos os sentimentos são como as faces de uma mesma moeda. Todas as emoções violentas estão ligadas à loucura. A morte é o fim de tudo. Não leve tudo a sério, Orlando. Não estou ansioso para abandonar os hábitos agradáveis do meu país. Mas tomaremos um navio para a Rússia. Eu e Sasha fugiremos na primeira noite escura. Sasha desapareceu por mais de 1 hora. Resolvi seguir o caminho que havia tomar. Ela estava sentada ali, no joelho de um marinheiro. Orlando, não teria vela pingado? Não teria se movido às sombras? A caixa era pesada. O homem estava me ajudando a arrastá-la. Acreditei nela por alguns instantes. Eu, uma Romanovitch, nos braços de um marinheiro. E quando ela for uma matrona gorda com mais de 60 anos, terá valido a pena? Sasha mostrava-se meiga. Eram poucas as vezes que falava do seu passado, mas agora ia me contando como na Rússia, durante o inverno, costumava ouvir os lobos uivarem. A vida dos homens termina no túmulo. Os vermes acabam por nos devorar. Creio que se devia dar agora um enorme eclipse do Sol e da Lua e que o globo assustado se abrisse. Cheguei no local do encontro muito antes da meia-noite. Meu coração estava prestes a transbordar. A aventura ia acabar mal. Apesar de tudo, não receava por Sasha. Sasha iria chegar ali sozinha, embrulhada na capa, envergando calças e botas, tal como os homens. Não demorou muito para que as 6 gotas se transformassem em 60. Depois, em 600, culminando numa chuva forte e persistente. O mundo inteiro parece anunciar a traição de Sasha. Infiel! Neste verão, Orlando se viu confinado ao retiro da sua grande casa de campo, onde vivia na mais completa solidão. Certa manhã não se levantou como de costume, e quando o criado foi chamar, descobriu que ele dormia a sono solto e que não conseguia acordar. Estava como numa espécie de transe, mal respirando. O certo é que ele não se levantou, comeu ou deu qualquer outro sinal de vida durante 7 dias. Na manhã do 7º dia levantou-se à hora de costume. Será que existem estratégias de remediação para acontecimentos traumáticos? Terá o dedo da morte interferido ocasionalmente no túmulo da vida, evitando assim que ela nos destrua? Será que somos feitos de forma tal e que nos vemos obrigados a conhecer a morte diariamente em pequenas doses, para que só então possamos viver? Terá Orlando gasto pela intensidade do sofrimento que o atormentava, morrido durante 1 semana e depois voltado à vida? E se fosse o caso, qual a natureza da morte e qual a da vida? Nenhum dos meus 150 criados se atrevem a me seguir. São muitos os fantasmas que habitam esta casa. É com facilidade que se podiam perder e cair por algumas escadas abandonadas ou abrir alguma porta que, se o vento soprasse com força, se fecharia para sempre. Nesta cripta, os meus antepassados repousam há mais de 10 gerações. Nada resta destas pessoas. De quem terá sido aquela mão? De uma jovem ou de um velho? Terá feito a guerra ou manuseado a agulha? Estando aqui, a vida deixa de ter sentido. Como a vida se apoia na morte. Nunca mais verei Sasha, minha princesa.
Mas eu sou um nobre que ama literatura, eu leio com frequência até às 6 horas da manhã. Para os criados, um cavalheiro tão distinto assim como eu não tinha necessidade de livros. Mas uma vez instalada a doença da leitura, ela se transforma em outro micróbio, o da escrita. Eu daria todo o dinheiro que possuo para escrever um livrinho e tornar-me famoso. Há muitos anos padeço deste mal. Escrevo. Foi desta forma que antes de completar 25 anos, escrevi 45 peças de teatro, romances históricos e, claro, os inevitáveis poemas. Agora surge em mim a ambição, a prostituta, a vaidade e a fama. Eu não sei se sou o mais divino dos gênios ou o mais perfeito dos idiotas, mas orgulho-me de ter sido sempre chamado de erudito e de terem zombado do meu amor pela solidão. É que já estou farto dos homens. A literatura não passa de uma farsa. Queimei 57 das minhas obras poéticas. No momento só confio em 2 coisas, nos cães e na natureza. Quando um homem chega aos 35 anos, e era esse o caso de Orlando, o tempo torna-se longo quando se pensa e curto quando se age. Foi neste estado de espírito que deixou passar os meses e depois os anos. Não será exagero dizer que saía de casa apenas com seus 30 anos e regressava à noite na pele de um homem de 55 anos. Havia semanas que acrescentava séculos à sua idade, ao passo que outras tinham duração de segundos. A vida parecia ter uma duração prodigiosa. O que é o amor? E qual é o interesse de tudo isso? Por que razão não usar o mínimo de palavra possível? E depois ficava pensando durante meia hora? Ou seriam 2 anos e meio? Não quero mais a fama. O homem obscuro é abençoado por poder fundir-se com as trevas. Ninguém sabe onde ele vai, só ele é livre, só ele é verdadeiro, só ele está em paz. O mesmo se passa com os construtores das catedrais, que no mais completo anonimato, sem precisarem de reconhecimento, talvez um pouco de cerveja à noite, produzem obras de arte. Que maravilha de vida! E por que não gozar apenas este momento? Por que não? Eu não posso mais ficar aqui. Pedi ao rei Carlos para me enviar a Constantinopla como embaixador. Lamento que estas pernas tão bonitas tenham que deixar a Inglaterra. É de lamentar profundamente que a respeito desta fase da carreira de Orlando tenhamos poucas informações. Seus secretários, certa vez, encontraram Orlando profundamente adormecido no meio dos lençóis. A princípio ninguém suspeitou de nada, já que a noite foi cansativa. Porém, quando a tarde chegou e Orlando continuou dormindo, acharam por bem chamar o médico. E Orlando dormia, vigiavam noite e dia, mas, exceto pela respiração regular e pelo rosado habitual das faces, era como se estivesse morto. Um dia, Orlando acordou. Ai, nenhuma mudança, a mesma pessoa, só mudou o sexo. Esta mudança de sexo era contra as leis da natureza. Para nós basta constatarmos o seguinte: Orlando pertenceu ao sexo masculino até os 30 anos. Depois transformou-se em mulher. Mas deixemos que outros se ocupem do sexo e da sexualidade. Ai, comprei muitas roupas femininas e, assim como uma jovem aristocrata inglesa, embarquei no Lady Enamorada. Ai, o capitão me ofereceu um toldo. No convés para abrigar-me, começo a perceber as vantagens e desvantagens de ser mulher.
Ser feminina está em aceitar a atitude do capitão, mas quando se foi homem durante 30 anos e ainda por cima embaixador, quando se apertou nos braços uma ou duas damas de posição inferior, talvez não seja assim tão difícil compreender a calma que encara os fatos. Eu nunca tinha visto a minha pele tão favorecida como agora. Ai, que prazer eu senti a primeira vez que vi Sasha, há centenas de anos. Nessa altura foi a minha vez de perseguir, agora me compete me fugir. Qual dos êxtases é o maior? O do homem ou o da mulher? Serão eles equivalentes? Ai, mas o feminino é mais delicioso. Poderei saltar do navio e nadar à vontade com essas roupas? Não, eu não tenho certeza. Não teria a coragem de me atirar borda fora só para ser salva por um marinheiro. Será que devo passar a respeitar a opinião do sexo oposto, mesmo que a considere monstruosa? Lembro-me de quando fui homem. Insisti na noção de que as mulheres tinham que ser obedientes, cheirosas e apresentarem-se cobertas de enfeites. Agora eu vou ter que dispensar 1 hora das minhas preciosas manhãs olhando para o espelho. Terei que ser casta todo ano. Ai, as minhas pernas são um dos meus mais belos atributos físicos, as sagradas responsabilidades da feminilidade. Nunca mais poderei partir a cabeça de homem algum. Ah, mas assim que regressar à Inglaterra, tudo o que poderei fazer será servir chá aos senhores e perguntar-lhes se aquele está ao seu gosto. Quer com açúcar ou será que prefere natas? Céus, como nos tomam por idiotas. E que idiotas somos? Sou homem. Não, sou mulher. Conheço os segredos e partilho a fraqueza de ambos. Ser pobre e ignorante. São esses os atributos do sexo feminino. Deixar o governo do mundo para os homens. Mas devido à lentidão dos seres humanos para adaptarem-se às convenções e muito embora eu seja mulher, o objeto do meu amor continua a ser uma mulher. Será que de agora em diante tenho que negar o meu amor, cerrar os lábios e moderar a linguagem? Mal acabei de chegar a Londres e 3 importantes processos haviam sido movidos durante a minha ausência. As acusações principais eram as seguintes: que estava morta e, como tal, não podia reclamar nada do que lhe pertencia, que era mulher, o que ia dar no mesmo. Até a resolução do litígio, todos os bens ficavam congelados. Bom, nesta situação de profunda ambiguidade, sem saber se estou viva ou morta, se sou homem ou mulher, fui para a propriedade que possuo no campo. Ai, mas ninguém suspeitou que esta Orlando não fosse a Orlando de sempre. Se alguma dúvida tivesse surgido nas mentes humanas, a atitude dos cães teria bastado. Eles são melhores que nós para reconhecer a identidade e o caráter das pessoas. Só existe um Deus. E a única religião verdadeira é a de quem fala. Eu tenho a minha própria fé. Estou crescendo. Comecei a perder as ilusões e talvez a substituí-las por outras. Só Deus sabe o futuro que me espera. As mudanças são incessantes. A mente é um fantasma, o ponto onde os extremos se encontram. Qual a vantagem de ser jovem e estar na primavera da vida? Estou só? Mas a ciência ainda não confirmou o fato das mulheres jurarem que a solidão se torna visível depois de um ato de amor. A vida e um amante. Ai, eu sou tão suave, sedutora, que é uma pena não estar ninguém aqui para dizer que eu sou a encarnação
da beleza. Prepare uma carruagem e 6 cavalos. Eu tenho assuntos urgentes para tratar em London. Oh, yes, madam. Como acontece com todas as mulheres, tornei-me mais modesta no que diz respeito à inteligência e mais vaidosa no que se refere à aparência. Apesar das diferenças existentes entre os sexos, elas misturam-se. A aparência masculina ou feminina é definida apenas pela roupa. Por enquanto é difícil dizer se eu sou mais homem ou mulher. Todos ansiavam por admirar a heroína do celebrado processo judicial. Era enorme o interesse que o caso despertava na mente do povo. As senhoras não deviam andar desacompanhadas por lugares públicos. Mergulhei nas águas da sociedade de London. Aqui a verdade não existe, nada existe. Tudo é uma ilusão. Sou incapaz de recordar uma simples palavra que tivesse um significado maravilhoso. A sociedade acaba por ser tudo ou nada. Trata-se da mais poderosa mistura do mundo. Será isto que as pessoas chamam vida? Ninguém pode negar que o silêncio dos animais faz com que a relação se torne mais refinada. As pessoas também abanam as caudas, curvam-se, estendem as patas, lambem-se mutuamente, mas não conseguem falar. É que em todos esses grupos as pessoas se encontram como que enfeitiçadas. Onde a ilusão impera, não há lugar para a verdadeira felicidade. As ilusões são para a alma aquilo que é a atmosfera é para a terra. Somos destruídos pela verdade. A vida é um sonho. É um despertar que nos mata. Quem nos rouba os sonhos, rouba-nos a vida. Era assim que deveria ser a arte da conversação. Só o céu saberá o porquê. Quando perdemos a fé nas relações humanas, tudo isto pode nos parecer o símbolo perfeito do inatingível, levando-nos a não desistir da busca. Mas quando as mulheres estão a sós, não falam, arranham-se. As mulheres são incapazes de sentir afeto pelo seu próprio sexo, nutrindo umas pelas outras a maior das aversões. Parece que Orlando não tinha qualquer problema em assumir ambos os papéis. Os prazeres da vida aumentavam e as experiências multiplicavam-se. Recebia em partes iguais o amor de ambos os sexos. O século XVIII chegava ao fim, começava o século XIX. O clima da Inglaterra alterou. O pior é a infiltração da umidade na casa das pessoas. A umidade é o pior dos inimigos. O sol pode ser evitado com persianas e o frio com uma boa fogueira, mas a umidade insinua-se durante o sono, penetra no âmago de cada um. A Constituição da Inglaterra foi alterada e ninguém se deu conta. Surgiram as mantas, as barbas cresceram, as calças passaram a ser compridas, nada mais permaneceu nu. O mofo cobriu-nos o espírito. Tentaram-se todos os subterfúgios para conseguir transmitir um pouco de calor aos sentimentos. Amor, nascimento e morte, tudo foi envolto nas mais belas frases. O abismo entre os sexos cavou-se ainda mais, deixaram-se de tolerar conversas abertas, porque ambas as partes praticavam a arte da dissimulação. A vida das mulheres normais resumia-se a uma sucessão de partos. Casavam-se aos 14 e aos 30 tinham já 15 filhos. Os gêmeos abundavam. E assim nasceu o Império Britânico. Não há como fazer parar a umidade, as galinhas não param de botar ovos.
Ai, meus primeiros poemas, 1586, quando eu não passava de um rapazinho. Meu Deus, há quase 300 anos. Nada se alterou. A casa e o jardim estão exatamente no mesmo lugar. Eu ando tão ansioso ou ansiosa, agitado ou agitada. Será a umidade? Eu sinto, não sei, uma vibração. Que mundo é este que vivemos? Eu preciso descobrir algo novo em relação à raça que pertenço. Eu sou forçado a considerar o mais desesperado dos remédios, ou seja, submeter-me por completo ao espírito da época e arranjar um marido. A vida um amante, não, a vida um marido. Alguém já disse que para cada homem ou mulher existe um ser correspondente. Alguém que nos acompanha toda a vida, em quem nos podemos apoiar e para quem servimos de apoio. Não, com o arquiduque não. Ele casou-se com uma dama muito importante e desde então não para de caçar lebres na Romênia. Que divertido, né? Não, Mr. M pertence ao catolicismo. Enquanto isso, eu, a dona de tudo, não passo de uma solteirona, de uma criatura incompleta só. Eu sou a noiva da natureza. Conheci muitos homens e mulheres e nunca os compreendi. Eu vou ficar aqui e as raízes desta árvore vão se enrolar à minha volta. Minha senhora está ferida? Estou morto, meu senhor. Ficamos noivos alguns minutos mais tarde. Tínhamos adivinhado tudo em 2 segundos, como sempre acontece entre os amantes. E agora restava esclarecer pormenores de pouca importância. Como era todo o nosso nome, onde morávamos, se éramos pedintes ou gente de posse. O espírito moderno quase tornou a linguagem dispensável. Todas as expressões servem. Os processos judiciais contra a minha pessoa estavam encerrados. E quanto ao meu sexo foi considerado feminino. E não há qualquer dúvida a este respeito. As propriedades passam para o meu poder e ficarão na posse dos herdeiros nascidos do meu corpo. Ajoelhem-se Marmaduke, von Tropes, Chelmerdine e Lady Orlando. Só eu entrei em casa. Meu marido teve que viajar no dia do nosso casamento em torno do Cabo Horn. Agora reina o mais absoluto silêncio. Em 3 segundos e meio tudo se alterou. Apaixonei-me e desposei Chelmerdine. Mas como prova, o anel que tenho no dedo, para ter algum valor, o anel tem que ser posto no 4º dedo da mão esquerda. De fato. Agora que volto a raciocinar, eu não paro de pensar nos efeitos do meu comportamento. Estou casada. E quê? Mas quando o marido de alguém está sempre viajando em torno do Cabo Horn, será isso um casamento? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Será que devo começar a escrever? Continuo a ser quem sempre fui? Isto tem que ser lido. Quero ir a Londres imediatamente. Cheguei a Londres em menos de meia hora. Meu Deus, quanta gente, corpos com uma agilidade surpreendente. Inventaram a máquina a vapor, um trem. Meu Deus, todos esses homens e mulheres estão mergulhados em seus próprios problemas. E para onde eu vou? Não sei, durante todos esses anos considerei a literatura algo indomável como o vento. As porcarias que se vendem agora nas livrarias, o meu livro chamado Carvalho, que demorei mais de 300 anos escrevendo, foi composto pensando na verdade da natureza, nos ditames do coração humano, coisas que nestes dias caracterizados por uma excentricidade sem escrúpulos eram raros. Fui visitar uma editora e me propuseram 10% numa tiragem de 2.000 exemplares. Quanto aos críticos, personagens bastantes influentes e flutuantes. Depois amizade com o editor, no fim das contas, o que é a vida? E que relação eu tenho com o meu marido que viaja tanto, mas sempre telegrafo para o navio onde ele está. E pensar que as obras completas de Shakespeare agora cabem em qualquer bolso. Eu pude ver os seus manuscritos.
Os livros agora ficam em prateleiras de vários tamanhos e cores. Mesmo os que não eram bons na minha época, agora estão na prateleira. Vida, literatura, fundir ambas as coisas. Mas isso é extremamente difícil. Os homens de hoje são tão duros. Nunca poderei me comparar a eles em matéria de veneno. Como é que posso me transformar em crítica e escrever a melhor prosa inglesa destes tempos? Agora basta um toque para iluminar uma sala. Pode-se ver tudo o que se passa dentro dessas pequenas caixas quadradas. Deixou de haver sombras e cantos mal iluminados. O céu agora fica claro toda noite, as ruas são claras, como as mulheres se tornaram esguias nos últimos tempos. A água não demora mais de 2 minutos para aquecer, só que agora sente-se uma distração, eu não sei, um desespero. Não se pode negar que os mais bem-sucedidos praticantes da arte de viver, a massa anônima, se adaptou a um sincronismo em qualquer sistema. A minha mente recuperou a ilusão de reter as coisas dentro de mim e assim eu posso ver a minha casa de campo, Orlando. É natural que alguém, ao se ver só, chame por si mesmo. Isso significa, vem, vem. Eu estou farta deste eu quero outro. Assim se explicam as mudanças espantosas que ocorrem nos nossos amigos. Mas não se trata de um processo fácil. Nós sabemos as diferentes exigências dos nossos eus. Orlando não chegou, não importa, tem o bom humor característico dos indivíduos que se encontram nestas situações. Quem eu busco agora? Talvez o Orlando que eu mais precise permaneça oculto. Adoro as árvores, existem há milhares de anos. Eu gosto do campo, entendo de colheitas. Fama? 7 edições? Um prêmio? Fotografias nos jornais? Não. O certo é que quando falamos a respeito de uma mulher, tudo está fora de lugar. Eu vou usar o meu dinheiro para comprar árvores que se encham de flores. E depois eu vou andar entre elas e contar ao meu filho qual o verdadeiro significado da fama. Eu conheço esta casa há 4 séculos e parece que sempre a vejo diferente. Esta casa conhece todos os meus estados de espírito. E eu, que não acreditava na imortalidade, minha alma se moverá para sempre. Isto aqui é um túnel fundo, penetrando no passado, apesar do presente me dominar. Essa árvore tem tantos séculos e continua no auge da força. As folhas ainda se agitam nos ramos. A noite que nunca deixei de amar, a noite durante a qual os reflexos do poço escuro da mente brilham mais que de dia. Meu marido, ousado e ridículo, sempre viajando, inutilmente, enfrentando a tempestade em torno do Cabo Horn. Mas como sempre acontece quando o vento amaina e quando as folhas douradas do outono caem devagar, quando nada se move entre o céu e a terra, é então que o meu marido volta.